Opa, e aí meu chapa, como você está? Bom, seja muito bem-vindo a mais um vídeo por aqui nesse canal jogado pela internet. E hoje falaremos de alguns assuntos bem interessantes e que provavelmente já é um velho conhecido de muitas pessoas e provavelmente você deve conhecê-las também. Essa criaturinha extremamente importante para os ecossistemas ao redor do mundo e que possui uma grande diversidade de espécies. São as abelhas. Na verdade estava no título. Enfim, o assunto de hoje são esses pequenos animais que estão classificados entre a ordem Hymenoptera, a ordem onde se encontram as formigas e também as vespas, e é considerada a ordem com maior diversidade entre os insetos. As abelhas são majoritariamente animais solitários. Sim, você não escutou errado. Acontece que a maioria esmagadora das espécies de abelhas ou vivem de forma totalmente solitária, como as espécies de mamangavas, que forrageiam e cuidam de suas crias sozinhas, ou as que vivem como as euglossas, ou abelhas das orquídeas, que sobrevivem em comunidades não tão bem organizadas, sem funções muito bem definidas. Funciona mais como uma cooperação entre elas para a sobrevivência de todas. Claro que embora cerca de 85% das 30 mil espécies de abelhas sobrevivam assim, ainda temos as abelhas eusociais, que são sociais verdadeiras, que sobrevivem daquele modelo clássico e mais conhecido como as apis mellíferas, ou abelhas europeias que possuem castas muito bem divididas como as operárias rainhas e zangões. Um grupo interessante de eusociais são as abelhas sem ferrão, que têm ferrão, porém são atrofiados, portanto não podem picar. Vivem nas zonas tropicais, sendo que a maior diversidade de espécies são encontradas em território brasileiro, assim como a maior parte das espécies de abelhas em si são encontradas em maior diversidade no continente sul-americano. Inclusive você pode criar as abelhas sem ferrão na sua casa. Um exemplo são as tetragonisca angústulas, popularmente chamadas de jataí. As abelhas são, em sua maioria, totalmente dependentes de flores para a coleta de recursos, como néctar e pólen para os mais diversos usos, principalmente alimentação, embora existem algumas espécies que podem possuir outras fontes de nutrição além dos derivados florais. Enfim, agora que dei uma introduçãozinha sobre esses insetos tão carismáticos, podemos partir para a pergunta principal do vídeo: como, onde, por que elas surgiram? Mas claro, antes de partirmos para o vídeo, dá um gostei aí, interage com o vídeo, comente algo, assim o YouTube entrega para mais gente o vídeo, nos ajudando a crescer nossa comunidade. E se puder também, se inscreve aí para receber os próximos vídeos. Lembrando, antes de tudo, todas as referências utilizadas são deixadas no fim do vídeo, caso você queira vê-las. E também, uma das bases para esse vídeo, e foi de onde eu tirei essa ideia, foi novamente uma matéria da revista Pesquisa FAPESP, que eu não vou deixar no fim do vídeo, mas vou deixar o link ou na descrição ou nos comentários fixado, caso você queira ler. Antes de falarmos sobre as abelhas mesmo, é importante dar alguns contextos. Como vocês sabem, e foi dito na introdução do vídeo, as abelhas basicamente têm grande parte do seu histórico evolutivo ligado a um elemento interessante: os órgãos reprodutivos de organismos que conhecemos como plantas angiospermas, ou falando de uma maneira extremamente mais simples, sem complicações desnecessárias, as flores. Portanto, acho bem interessante entendermos um pouco mais sobre sua história. As plantas angiospermas, para quem não saiba o que é especificamente as plantas que produzem flores e frutos, elas vêm surgir no início do período Cretáceo, entre 220 a 145 milhões de anos atrás. Nessa época, os dinossauros ainda andavam sobre a Terra. Antes disso, boa parte dos ambientes eram dominados por grupos mais basais de plantas, como as gimnospermas, que é o grupo onde se encontram os pinheiros e coníferas e que produzem sementes. Porém, não flores e nem frutos. As primeiras flores provavelmente eram bem mais simples do que as que temos hoje em dia, e as angiospermas necessitavam de um meio de se reproduzir, levando o pólen de uma flor até o ovário de outras flores da mesma espécie, para conseguir manter uma diversidade genética. Geralmente, a polinização das plantas mais antigas, como as gimnospermas, ainda são feitas muitas vezes pelo vento. Porém, não havia nenhuma garantia de que os indivíduos estivessem em uma distância e em uma posição estratégica para que o vento conseguisse fazer o seu trabalho. Então, a partir disso, desenvolveu-se um sistema genial nas angiospermas, com flores bem chamativas com pétalas e brácteas e que produziam uma substância chamada néctar, que acabou por chamar a atenção de muitos tipos de animais que começaram a desfrutar desse alimento. Enquanto isso, o pólen grudaria no corpo dos indivíduos, sendo levado para flores de outros membros da mesma espécie, onde o animal pousaria para pegar mais néctar. Bom, e a partir daí que surgem as abelhas? Bom, ainda não. Apesar dos primeiros polinizadores de flores terem sido insetos, o provável primeiro grupo de insetos que assumiu essa posição foram os coleópteros, ou seja, besouros. Os besouros geralmente possuem uma alimentação extremamente variável, podendo se alimentar de tudo, desde fezes e até partes das flores que possuem os órgãos de pólen, geralmente levando para outras flores acidentalmente esse pólen. E por ter um olfato muito bem desenvolvido, os besouros são facilmente atraídos por flores de odor forte. Porém, boa parte dos animais que são especializados nessa função e que se alimentam de principalmente derivados do néctar, alguns organismos da ordem Hymenoptera, ordem da qual fazem parte as vespas, abelhas e formigas. Os principais polinizadores eram provavelmente espécies de vespas que deixaram de consumir outros invertebrados para ter uma dieta alimentando-se de néctar e pólen, e que consequentemente faziam o processo. As abelhas só vêm tomar conta desse processo anos depois. Os primeiros animais que poderíamos chamar de abelha provavelmente surgiram há cerca de 120 milhões de anos atrás, nas partes próximas de áridas no oeste do supercontinente Gondwana.
Amazônia, onde hoje é aqui a América do Sul e parte da África. Uma evidência que mostra que as abelhas surgem em um ambiente mais árido é o fato da maior diversidade de abelhas viverem especificamente nesse tipo de ambiente. A aparência do comportamento das abelhas ancestral, mãe de todas as espécies, matriz das abelhas, seja lá como você queira chamar, é um mistério ainda. Provavelmente eram solitárias, já que, como foi dito na introdução, cerca de 85% das espécies são assim. E também é como afirma um dos pesquisadores da matéria. Por conta da forma como o mundo era configurado na época, as abelhas se espalharam e se diversificaram de forma bem rápida. Quase todas as famílias já viviam na época. Por conta do avanço nas zonas tropicais do norte ao sul na época, em um ambiente mais quente e com maior diversidade de plantas, as abelhas começaram a se espalhar mais pelo ambiente, entrando na África, colonizando a Austrália, através da Antártica, que na época não era um lugar congelado que nem é hoje em dia, e subindo para o hemisfério norte na América do Norte, Europa e Ásia. Uma conclusão bem interessante que foi retirada de algumas pesquisas é de que uma das razões da imensa diversidade de plantas aqui na América do Sul é por conta das abelhas estarem aqui há mais tempo do que em outros continentes. Hoje em dia as abelhas são um grupo de animais que tem responsabilidade pelo maior trabalho de polinização no mundo. Mesmo existindo aves como beija-flores, existindo morcegos, nectarívoros, outros grupos de insetos e anfíbios também, inclusive que é uma novidade a descoberta de uma perereca que se alimenta de néctar. As abelhas ainda são a que comanda esse processo e esse nicho. E é nessa parte que finalizamos nosso vídeo. Por favor, deixa um gostei, comentário, compartilha e também se inscreve aí se puder, por favor, isso ajuda muito.